Boa noite. Está no ar o programa Entre Linhas. Na edição de hoje vamos falar sobre políticas públicas para as mulheres. Converso hoje com Daniele Pimentel, coordenadora municipal de políticas públicas para as mulheres, bem como com a delegada de polícia, doutora Márcia Bernini, titular da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher de Lajeado. Boa noite, sejam bem-vindas. Antes de questioná-las, vou apenas falar aqui de alguns dados em relação à violência que sofre a mulher em nosso país. São dados do Brasil e se referem a 2012. Colhi esses dados no site www.institutoavantebrasil.jusbrasil.com.br. Em 2012, foram 393 mortes por mês, 13 por dia, mais de uma morte a cada 2 horas de mulheres no Brasil. Pois bem, agora é com vocês. Que tipos de políticas públicas temos hoje para as mulheres? Bom, acho que eu posso começar, então, a falar, né? Boa noite a todos que estão nos acompanhando. Eu abro, então, este programa para dizer que eu sou coordenadora de políticas públicas para as mulheres do município de Lajeado, né? Uma coordenadoria que foi recentemente criada. E eu trago aqui neste relatório que eu tenho aqui em minhas mãos o quanto é importante nós termos esses órgãos de políticas públicas para as mulheres nos municípios, né? Porque a coordenadoria engloba toda uma rede de atendimento às mulheres no município, né? No qual a Márcia, a delegada Márcia, a delegacia compõe essa rede de políticas públicas. Porque o que é uma política pública? O que é estar fazendo políticas públicas para as mulheres? É estar buscando todas os acessos que as mulheres hoje procuram por causa de alguma situação de violência doméstica, que ela precisa da delegacia, que ela precisa receber atendimento psicológico junto à nossa Secretaria da Assistência Social, é estar buscando para que todos os serviços funcionem, é estar buscando vagas de creche para as mulheres do município. Nós temos a preocupação de estar encaminhando mulheres para as vagas de emprego. Então, são todas essas questões que a coordenadoria foi criada para, juntamente com os serviços, pensar melhor como estar trabalhando, então, para as mulheres, né? Então, esse é um órgão bastante importante no município, né? Que, como eu disse, recentemente criado. A gente vem aí no Rio Grande do Sul, alguns municípios sem este órgão, o que a gente anualmente se reúne e incentiva para que os seus gestores façam esta política, né? Que eles aceitem essa política como um investimento, né? Recentemente, agora tivemos a troca da administração estadual, onde houve a extinção da Secretaria Estadual de Política para as Mulheres. O que nós, gestoras, consideramos um retrocesso, porque nós havíamos, então, avançado, onde significava a Secretaria investimentos, pessoas pensando nas políticas públicas das mulheres gaúchas, né? E não existindo esta preocupação, essa garantia de recursos, essa garantia de pessoas trabalhando nessas políticas, nós ficamos um tanto inseguras para ver que rumo vamos tomar. Tanto é que já estamos aí no terceiro mês do ano, né, e nós ainda não identificamos ações efetivas das quais a gente já vinha trabalhando durante a outra gestão, que era uma rede organizada, nós chamamos de rede Lilás. Nós temos tudo isso já documentado, só que ainda não observamos nenhuma ação efetiva nessa atual administração de que estaria dando continuidade. Todas as vezes nós éramos chamados para tomar decisões de quais eram os nossos números no município, o que nós estaríamos precisando para fortalecer essas políticas do nosso município, e até o momento a gente não tem ainda essa segurança de que esse serviço vai ter continuidade. Para te ter uma ideia, Gerson, quando a gente criou a coordenadoria, nós fomos contemplados através de um convênio que o Estado fez com o governo federal, que é o aparelhamento desses organismos, né? Então, nós fomos contemplados com um carro,
né? Um veículo que hoje presta o serviço das mulheres que vão para a casa de passagem, né? Através da polícia, elas levam as mulheres até a casa de passagem, e este veículo, então, fica disponível para tirá-las, então, deslocar elas da casa de passagem para a delegacia, para o IGP, para o fórum, de volta para casa, carregar, pegar um documento. Então, assim, foi um importante investimento que foi nos passado através desse convênio, que se a gente venha a perder, nós vamos ter uma dificuldade de dar um prejuízo muito grande para nós, né? Fomos contemplados também com toda a aparelhagem de computador, de impressora, material informativo, como as próprios exemplares da Lei Maria da Penha, né? No qual, onde a gente vai, a gente distribui, a gente faz palestra, a gente distribui. Então, são políticas públicas que muitas vezes não são vistas pelos seus gestores. Hoje, o município não requer muito recurso para isso, né? Nós precisamos estar sempre conveniando com o órgão federativo maior, né? E se o Estado hoje não nos dá esse apoio, nós acabamos por ficar capengas, assim, né? Deficiente em alguns sentidos. Então, nós estamos aí esperando, aguardando ver quais serão os próprios rumos dessas políticas, inclusive o que era um benefício, que era a parceria da própria segurança pública, né? Que hoje é contemplada com a Patrulha Maria da Penha, né? Que essa parceria entre a Secretaria Estadual de Política para as Mulheres com a Secretaria da Segurança Pública atuava conjuntamente. Hoje, Lajeado possui a Patrulha Maria da Penha, que é um órgão de segurança pública, e, então, assim, interage muito bem, né? Nós fomos contemplados com a patrulha porque nós tínhamos uma organização e que carecia também deste serviço, e nós fomos contemplados. Então, muitas vezes, lá na ponta, lá no dia a dia, as pessoas não enxergam essa organização, mas ela existe. A gente fez capacitação ano passado na delegacia, com os civis, com a Brigada Militar, com o Serviço de Saúde, da Assistência Social, onde todos que trabalham com as mulheres vítimas de violência foram capacitados para receber aquela mulher que chega lá fragilizada. Então, tudo isso envolve as políticas públicas hoje no município de Lajeado. Me diz uma coisa, você falou em rede. E você coordena... Esta rede. São várias entidades. São várias entidades. E que a coordenação passa por ti. Exatamente. Hoje nós reunimos mensalmente, são em torno de 16 entidades, 16. Entre o Ministério Público, o Judiciário, o SAJUR, que é aqui da Univates, né? Nós temos o CREAS, temos a delegacia, tem o IGP, o Conselho Tutelar, o Hospital Bruno Born. Na Secretaria de Saúde, nós temos o Serviço de Epidemiologia, que faz as notificações. Então, nós temos a Casa de Passagem. É que existe um mundo, né? É que, assim, existe um mundo, né, envolvendo uma situação de violência. Igual, por exemplo, a Dani falou, são várias entidades. Uma mulher, por exemplo, que é agredida, né, envolve a delegacia, envolve também hoje que a gente tem a Patrulha Maria da Penha. Então, Polícia Civil, Brigada Militar, envolve a área de saúde, que ela é encaminhada, por exemplo, para tratamento curativo, se tiver necessidade. Envolve o IGP, que é através do DML, que ali foi criada a Sala Lilás, que é uma sala específica para o atendimento à mulher. Ela fica num lugar reservado, não com as outras pessoas. Então, por exemplo, a gente tem aqui que corta Lajeado, BR-386, que no final de semana dá muito acidente de moto. Então, no DML, incha de pessoas para fazer o atendimento de exame de corpo de delito, e existe um lugar separado para as mulheres. Então, elas têm um ambiente separado, uma salinha bem bonitinha, acolhedora, uma sala lilás, especificamente para acolher as mulheres vítimas de violência. Onde está localizada essa sala? No DML. DML. O DML funciona... Médico Legal, isso, que está situado junto com a Delegacia da Mulher. São órgãos diferentes, porém prédio, estão no mesmo prédio. Temos também, por isso que a gente, em rede, porque a gente tem que estar todo mundo entrelaçado, envolve geralmente, muito comumente, crianças, né? Os filhos de mulheres agredidas recebem, às vezes, a violência por reflexo, né? Quando não são também agredidas. Então, envolve conselho tutelar, envolve
Casa de passagem. A casa de passagem, a mulher, se ela está em situação de risco, se ela não tem aonde ficar, ela é encaminhada direto pela Polícia Civil para a casa de passagem. Depois o trâmite da saída dela, quem faz a coordenadoria, tá? Dentro da delegacia, já quando ela registra a ocorrência, ela é encaminhada para o CREAS, que é o órgão municipal de atendimento à família, tem assistência social, tem assistência jurídica, porque também o que acontece? As mulheres depois vão para a audiência. Elas têm que ser orientadas de como proceder com relação ali também, né? Daí, como a gente não tem aqui hoje ainda defensores atuando exclusivamente para a mulher, né? Porque talvez em razão da deficiência de pessoas ainda, eles atuam na defesa do agressor e o SAJUR acompanha as mulheres gratuitamente, né? O acompanhamento da Univates para as vítimas de violências na audiência. Então tem um universo envolvendo todo mundo, né? Um caso, né? Uma mulher Exatamente. Que ela transita por todos estes órgãos. E existem muitas coisas que podem acontecer. Por exemplo, vamos botar um exemplo assim daí a Secretaria da Assistência Social, que ajuda, também o CREAS está vinculado à Secretaria da Assistência Social. Um exemplo clássico, assim, uma mulher se muda para Lajeado e não conhece ninguém, vem para cá, a família do marido trabalha aqui, é daqui, e aqui ela é agredida. E a mulher não tem ninguém. O que a gente faz com essa mulher? Né? Primeiro, retira ela da situação de risco, leva para a casa de passagem. Através da Secretaria de Assistência, a gente consegue retornar essa mulher, se for do interesse dela, para a cidade de onde ela veio, para junto dos familiares, onde ela possa ficar em segurança. Então, tem toda uma estrutura envolvendo, às vezes, uma pessoa que ninguém nem tem noção de como está funcionando, né? E para completar, assim, tudo isso que eu e a Márcia falávamos agora, que o que hoje, se tu perguntar, está completa essa rede? Né? É suficiente essa rede? E o que a gente vem batalhando desde do início da criação da coordenadoria, né? E estamos aí participando de 3 editais federais para trazer recurso, que seria a construção do CRM. O que vem a ser o CRM? É o Centro de Referência da Mulher, onde ali ela vai encontrar o serviço multidisciplinar para que ela seja acolhida, seja resolvida todas essas questões, onde as pessoas estão ali esperando que aquela mulher venha trazer a situação e resolver todas elas naquele local. O CREAS, hoje, ele é um aporte que nós temos do município muito importante, mas ele não é um órgão específico de atendimento à mulher. Hoje, o programa que essas mulheres vítimas de violência estão inseridas é no programa no PAEF, né, que significa atendimento à família. Então, ela muitas vezes ela procura o CREAS, mas ela gostaria de estar buscando um local que seja só para ela, para que ela não transmita toda essa situação para outros casos, né? Para outros membros da família. Os familiares, né? Então, assim, a gente vê que o quanto é difícil quando a gente precisa captar recurso, quando a gente precisa ter um órgão em funcionamento para a manutenção deste órgão, né? Então, são as parcerias que a gente busca, né? É a visibilidade da função que a gente gostaria que todos se apropriassem para... Eu vou te interromper e nós vamos retomar esse assunto no próximo bloco. Chegamos ao final do primeiro bloco do nosso programa, retornamos em seguida. Entre Linhas está de volta, agora no seu segundo bloco. Estamos falando hoje sobre políticas públicas para as mulheres. Contamos com a presença de Daniele Pimentel, coordenadora municipal de políticas públicas para as mulheres aqui do município de Lajeado, bem como da delegada de polícia, a doutora Márcia Bernini, que é titular da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher de Lajeado. Eu vou aqui, antes de voltarmos para o tema, que estava acalorado, por sinal, no bloco anterior, eu tenho aqui dados do site Instituto avantebrasil.com.br, os estados mais violentos. Eu vou resumir os 3 mais violentos. Em termos de assassinatos de mulheres por 100 mil habitantes. Então, não é que mais houveram assassinatos de mulheres, mas sim
a relação dos assassinatos por 100 mil. Em primeiro lugar, o estado mais violento é o Espírito Santo, 8,9 mulheres assassinadas por 100 mil habitantes. Em segundo lugar, o Alagoas, estado de Alagoas, 8,1. Terceiro, Goiás, 7,9. E aí segue Roraima, Tocantins. E agora um outro dado, em números absolutos, ou seja, independente do número de habitantes, onde houveram mais assassinatos de mulheres, números de 2012, ok? Em absoluto, São Paulo em primeiro lugar, 638 mulheres foram assassinadas. Minas Gerais, 460, Bahia, 433, Rio de Janeiro, 364, Paraná, 321. Estados menos violentos naquela relação assassinados por 100 mil habitantes. Estados menos violentos, em primeiro lugar, o Piauí, 2,8 assassinatos de mulheres por 100 mil habitantes. Segundo, São Paulo, 2,9. Terceiro, Santa Catarina, 3,2. São números colhidos daquele site que eu citei, para vocês verem que é uma violência. Mas você dizia, Dani, no bloco anterior, que está para ser... Estamos buscando construir isso. É um prédio? Não, é um órgão. Um órgão. É um órgão. É que a gente tem o CREAS no município, né? O Centro de Referência faz parte da política pública municipal, né, Dani? Isso. E os municípios procuram buscar para atender especificamente a mulher. Porque a gente tem o CREAS, que atende a mulher, mas ele também presta um atendimento à família. Então, os profissionais que estão ali, eles estão disponíveis para atendimento de crianças, de idosos, são várias situações, né? E na questão do centro de referência, é exclusivamente para a mulher, com assistência jurídica, assistência social, assistência psicológica. Porque o que o centro de referência vai fazer? O que é primordial, em razão do índice de violência, da cultura machista, da necessidade de fortalecer a mulher, necessariamente o fortalecimento. A mulher ter um órgão para buscar ajuda um pouco antes da violência se iniciar. Quando ela está percebendo que está tendo uma violência psicológica, onde é que ela procura ajuda? Vai ter assistência social, vai ter psicológica, a questão jurídica, separação. Olha, eu não estou... Então, porque o que acontece? Às vezes a mulher não sabe nem que caminho que ela tem que seguir. Então, o que poderia ser evitado com uma simples separação, se tivesse orientação, ela vai estourar lá na delegacia mais tarde. Então, com um centro de referência, você pode antecipar muita coisa e evitar a violência, né? Seria preventivamente. É um preventivo, um fortalecimento, uma busca para a questão não é do fortalecimento, é da independência, por empoderamento exemplo. dela, empoderamento, né? Financeira, econômica. Vamos buscar junto ao município mais creche, vaga de creche. É muito bacana e é primordial que o município tenha um centro de referência. Já existe em outros lugares? Existe, sim. Nós, quando participamos assim, de encontros nacionais e estaduais, o próprio estadual, como nós vimos, são poucos ainda, né? Justamente porque a gente vem nesse crescimento do entendimento de que é o centro de referência, o que são política para as mulheres, né? Então, como eu havia comentado, é muito da percepção daquele gestor, o quanto ele quer investir nessa política, né? Então, depende de muitas situações, de muito entendimento, assim, e a nossa batalha aqui no município de Lajeado é dar essa visibilidade dessa importância, né? É nós coletarmos dados, é nós estarmos participando de programas como o da Univates, é nós estarmos inseridos dentro das escolas, né? Nem eu, a Márcia, a Silvia da Casa de Passagem, nós participamos de muitas palestras que somos convidadas para ir nas escolas municipais, estaduais, nas escolas particulares. Então, assim, é dar essa visibilidade, mas para quê? O que se faz? Como se trabalha com essas mulheres, né? Existe violência contra a mulher em Lajeado? Não existe? Onde elas estão? O que o município tem que pensar para que dê mecanismos de que ela saia desse ciclo de violência? É a falta de emprego? É a escolaridade? Né? Em tudo isso nós pensamos quando a gente se reúne o que melhorar
para que elas realmente saiam, né? Dizer, ah, não, mas eu não me separo porque eu não tenho para onde ir. Ah, eu não me separo porque eu não tenho emprego. Eu não tenho com quem deixar meus filhos, né? Então, tudo isso a gente pensa juntas e vê de qual a melhor maneira, né? Inclusive, assim, a última reunião que nós tivemos, que a gente falou de a gente compilar os órgãos, os contatos, os locais que as mulheres podem estar buscando vagas de emprego, né? Esses tempos atrás, num determinado caso, que uma mulher saiu, né, de casa, foi para casa de passagem e dali ela já saiu com a vaga de emprego dela garantida, já achando um lugarzinho para ela ficar e já retomou a vida dela tranquilamente. E nessa situação a gente vê que muitas vezes elas existem justamente neste momento também, porque é aquela preocupação de como se manter, como manter seus filhos, como fazer a separação dos bens, né? Como é que eu vou sair, vou deixar minhas coisas. Então, se ela não está fortalecida através de uma rede, de vários órgãos funcionando, em algum momento ela pode fraquejar e se tu não tem ali se ela não tem aquele empoderamento, ela vai voltar porque é mais fácil, porque eu dá trabalho, eu não sei com quem eu falo, quem eu procuro, né? Então a gente tem que estar atento. Quando ela cai na rede, todos nós nos mobilizamos para não deixar. E ainda assim, Gerson, e a Márcia também há de concordar que ainda assim a gente não consegue ter elas todas dentro dessa rede. É muito difícil. De alguma forma elas escapam, né? Até não quer mais nos procurar, né? A gente sente que elas não saem dessa rede e não transita mais. E por onde ela passa a gente reforça, mas já passou no CREAS, já foi lá no SAJUR, já teve audiência, conversou com a delegada, foi lá na Dani, né? Então todas as vezes que ela de alguma forma cai na nossa rede, a gente acaba dando mais uma vez aquele fortalecimento, né? Aquela conversa de tu não tá sozinha, né? E o centro de referência atuaria como fundamental, um órgão de fundamental importância. Para ela se sentir empoderamento. bem segura, né? Porque a gente sabe que a violência, ela traz muitas marcas, né? Ela não é assim também facilmente para se libertar, ainda mais que foi de um relacionamento onde ela entrou porque quis, porque ela, né, se envolveu com uma pessoa que ela julgava ser a pessoa que ela gostaria de viver para a vida toda, né? E aí essa desconstrução, né? Todo esse retrocesso de dizer não é mais essa pessoa que eu quero, né? E ela buscar ajuda para ela e muitas vezes ela vê o agressor não buscando essa ajuda também, né? Ah, tá, mas o que eu falo para ele, né? Eu tô aqui conversando contigo que eu não quero mais essa violência, mas e ele? Como eu posso conversar com ele? O que eu digo para ele? Onde ele pode procurar ajuda? Mas ele não quer ser ajudado, né? Então, todas essas situações que elas nos trazem, a gente vai fazendo os devidos encaminhamentos. Você já entrou num tema que eu ia questionar em seguida. A gente viu no primeiro bloco que você coordena uma rede em torno de 16 entidades. Isso, me corrija se eu estou errado. Em torno de 16 entidades. Envolve desde a delegacia especializada à mulher, de Lajeado, envolve outros órgãos de ajuda direta à mulher. Enfim, a gente viu que são 16 entidades. Ora, é uma bela política. A Dani faz o elo ali, a intermediação. Isso, costura todos. Tipo assim, Dani, eu ligo para Dani, eu preciso de uma passagem. Dani, eu preciso encaminhar uma pessoa para fora do Rio Grande do Sul. Onde é que nós vamos arrumar dinheiro? Onde é que nós vamos arrumar? A Dani vai circulando e vai costurando. Vai voltar para a casa de passagem, vai ficar na casa de passagem, não temos dinheiro agora, vamos... Obviamente que uma mulher que está sendo agredida, que não tem um suporte próximo familiar e se sente só... Fragilizada. Aí, de repente, ela fica sabendo que existe isso. Ela, obviamente, que é um achado para a mulher. Sim. Aí eu pergunto, de que forma você está hoje se levando as mulheres que elas tenham ciência de que existe isso em Lajeado? Quando elas se deparam com o problema, né? Não há uma política? A gente faz palestras, a gente tenta... Isso. Exatamente, a gente tenta divulgar o máximo possível esse atendimento que elas podem ter.
né? Isso. Onde a gente pode, nós participamos, né, como eu falei, em palestras, nas escolas, nas comunidades, nos postos de saúde. Agora no último mês, agora no mês de março, que foi o mês da mulher, nós tivemos nos postos de saúde, onde elas reuniram as mulheres que lá frequentam, né, para conhecer a mim, a Márcia, né? Para que haja também uma quebra de tabus da busca desse serviço, né? Isso. Porque muitas vezes a delegada é um órgão de polícia, Exatamente. né? E enxergam na Márcia ou na delegada como algo assim, será que meu marido vai preso? Ou às vezes assim, a gente está em lugares que tem várias pessoas, mas perto da delegada eu não posso chegar, não posso porque falar. se o meu marido me vê como se estivesse denunciando, e não é assim, né? Então, a gente tem que ter todo um cuidado, um preparo para que elas também se sintam à vontade para falar da situação. Confiança. E existe uma dificuldade que a gente tem no dia a dia que é muito grande, é que a mulher que está em situação de violência, dificilmente, às vezes, ela percebe que ela está numa situação de violência. Existe uma naturalização daquela relação, às vezes, problemática, entendeu? E que é, em razão de toda a cultura machista que a gente fala e que a gente quer desconstituir, de que às vezes parece que tudo é culpa da mulher, sabe? Então, às vezes o marido chega em casa brabo, não sei com o quê, e explode só dentro de casa e a culpa é da mulher porque talvez ele tenha chegado e a comida dele está fria. Bem, nós vamos retornar a esse tema. Chegamos ao final de mais um bloco do nosso programa. Entre Linhas, retorno logo após o intervalo. Estamos de volta com o terceiro bloco do programa de hoje. Estamos tratando sobre o tema Políticas Públicas para as Mulheres. Contamos com a presença da coordenadora municipal de Políticas Públicas para as Mulheres aqui de Lajeado, Daniele Pimentel, e da delegada titular da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher de Lajeado, doutora Márcia Bernini. Bem, eu tenho aqui um jornal informativo do Vale, só para que o público veja, pelo menos. Ele é o jornal da segunda-feira de 26 de janeiro de 2015. 26 de janeiro, acho que não é o data de aniversário do município? Segunda-feira, o informativo do Vale, página 9. Delegacia de Pronto Atendimento registra uma agressão a cada 3 horas entre sexta e sábado. Isso aqui na região, onde que é a Delegacia de Pronto Atendimento de Lajeado. A doutora delegada, no intervalo, nos dizia que atende a região. Fora do horário de expediente, a DPPA atende toda a região do Vale do Taquari. Não sei se foi um fim de semana atípico. Fora, atípico. Teve ali, foi de 26 de janeiro a matéria, mas o mês de janeiro foi bastante conturbado. A cada 3 horas uma mulher agredida. No feriado ali de Natal e Ano Novo, eu acho que foi o recorde de medidas protetivas que foram deferidas e que foram pedidas. Há alguma razão, doutora? Por que nesse período? Eu acho que pode ser em razão das festas, bebidas, só pode ser isso, né? E isso se repete anualmente ou foi esse? Este ano foi maior do que o ano passado, esse número Só que esse ano, para nós, em Lajeado, 2014 foi menos violento que 2013, no resultado geral, no balanço geral, né? Mas esse período teve bastante ocorrência mesmo. Bem, nós vimos que há uma rede de proteção às mulheres, organizada aqui em Lajeado, e aí fica a pergunta, e quanto ao agressor? Se ele necessitar de uma ajuda? Sim. A lei a lei da Maria da Penha, ela prevê várias situações, várias políticas públicas que os estados teriam que implementar, né? Para fortalecer o atendimento às mulheres vítimas de violência. E uma delas é a criação de um centro de reabilitação para o agressor. Existem agressores que são viciados em droga, viciado em álcool, né? E a própria seria, por exemplo, a lei diz que no caso da condenação, quando ele é condenado, o juiz pode encaminhar ele, o agressor, para um centro de reabilitação, né? Só que nós não temos. O que a gente fez no ano passado na delegacia?
A gente separou alguns casos de mulheres que registravam ocorrências de que homens que não tinham antecedentes policiais e que elas nominavam situações de alcoolismo e dependência química. Então, homens, famílias que estavam iniciando a violência, né? A gente chamou, a gente conversou, a gente orientou e encaminhou para o CAPS. Então, e a gente teve um resultado muito positivo. Dessas pessoas que a gente fez esse atendimento, os que não tinham antecedentes policiais, nenhum deles reincidiu. Então, foi uma coisa bacana, eles aderiram, mas voluntariamente, espontaneamente, com a orientação da gente, eles resolveram procurar ajuda e atendimento, né? Para não repetir a agressão. E deu certo. A gente fez um feedback, depois a gente conversou com as mulheres e o resultado foi positivo. Então, tem que ter também isso daí. Só que o que está acontecendo? Nós estamos caminhando ainda para o atendimento à mulher. Vamos estender aos homens. Exato. E também a própria lei da Maria da Penha, a 11.340, também prevê que é fundamental, que é a questão dos ensinamentos nas escolas, né, do enfrentamento à violência, de falar do problema da violência, né, e inserir no currículo escolar, que desde pequenininho você também já tem que educar o menino a não partir para a violência, né, que são nossos futuros homens. Então, tem várias situações, várias ideias, muita dinâmica que pode ser feita, mas infelizmente não se tem tudo, né? A gente não tem, por exemplo, as varas especializadas, né, nas causas de violência doméstica. Tem algumas, acho que todas as capitais hoje do Brasil têm, mas seria interessante que tivesse em todas as cidades, pelo menos de grande porte, a gente também não tem. Então, muitas situações ainda estão para... A gente identifica que é uma política nova, que está amadurecendo a cada... Muito nova, é uma lei nova. É uma lei nova, né? E a gente vê assim, que o Brasil, em relação a outros países, avançou muito, né? Nós ali, verificamos que a ONU relata que a Lei Maria da Penha é a terceira... Melhor lei. Uhum. Então, a gente vê assim, que tem muito o que fazer, mas tem muita coisa sendo feita, né? Então, precisamos fazer isso que nós estamos fazendo aqui, é dar essa visibilidade, é levar informação, é fazer com que as pessoas se apropriem das políticas, né? Estarmos conversando, como a mestra disse, desde as crianças, né, até aquele jovem, com as meninas, né, com os rapazes, que quando a gente vai para as escolas, eles têm muitos questionamentos. E a gente vê que naqueles momentos são os momentos de desconstruir aquilo que eles viveram durante um período da vida deles achando que era daquele jeito, né? Que o comportamento deles era o correto, de que eles deveriam realmente tratar as meninas daquela forma, porque eles viam seus pais tratando daquela forma, e eles deveriam fazer daquela forma igual, e a gente mostra para eles, apresenta para eles uma nova realidade de que existe uma punição por um comportamento de violência hoje contra uma menina, contra uma mulher. Então, esse é um papel assim, da nossa importância, assim, de estar indo também em locais que as mulheres que muitas vezes estão aí casadas, 20 anos, 30 anos, né, infelizes porque suportam a violência, de que mostrar para elas que há uma outra possibilidade de vida, né? E a gente fala muito da política para a mulher, mas não esquecendo e não se afastando do ser humano, né? Porque todas as pessoas, na verdade, precisam viver uma vida digna, né? Não somente a mulher. Nós fizemos esse recorte para poder termos um norte, termos uma política específica, né, e afirmativa para as mulheres, sabendo de todo esse histórico, mas a gente não se afasta do ser humano, que é a violência contra o homem, contra o negro, contra os idosos, né, contra o abuso sexual contra as crianças. Então, a gente, nas nossas palestras, nas nossas conversas, a gente abrange todas essas questões, né? É a mulher que nós estamos dando, porque a gente precisa desconstruir essa questão cultural, mas não esquecendo do ser humano que está por trás do preconceito e da discriminação, né? Sim, e a questão, assim, a gente fala em política para as mulheres, como a Dani disse, não é afastando
as outras situações. Mas o que acontece no âmbito familiar? No âmbito familiar você não atinge só a mulher. Você atinge um núcleo grande de pessoas. E o núcleo grande de pessoas atingidos vai dar reflexo na sociedade. Né? O que a gente diz? Que às vezes a violência interna ela vai refletir na violência urbana. Isso é uma situação que a gente está vendo na realidade. Então, quando você fala em política pública para as mulheres, a gente está falando da mulher que é educadora, a gente está falando da mulher que gera 3, 4 filhos, que vai educar. Na maioria das vezes, a educação fica a cargo da mãe. E a mãe, hoje ainda, infelizmente, as mulheres... Nós todos temos a cultura machista que nós herdamos, né? Então, nós temos que desconstituir isso daí. A gente tem a questão da escola, é levar para a escola as questões de gênero. Quais são as questões de gênero? Por que a menina faz isso e o menino faz isso? Mas vamos botar os dois em âmbitos iguais. O menino pode fazer isso e a menina também pode fazer isso. A menina pode ser diretora de uma empresa, a menina não tem que ser criada para lavar roupa, para cuidar da casa. Então tem que desconstituir isso daí, né? Porque senão vai gerar um conflito. E a gente está em políticas públicas, a gente está numa situação de levar para a sociedade todos os direitos, a igualdade da mulher com relação ao homem, e vai ter que chegar uma hora que não vai poder haver conflito, né? Os homens vão ter que estar preparados e toda a sociedade vai ter que estar preparada para receber essa igualdade. E é bem como a Márcia disse, é igualdade, porque quando se questiona, quando se fala de política para as mulheres, coordenadoria da mulher, né, se fala, e a nossa própria fala com as mulheres de empoderamento não é um sobressalto sobre os homens, né, não é elas estarem acima dos homens, mas de igual para igual, né, de impor respeito, exatamente, de exigir a sua equidade salarial, a sua posição profissional, né? Não é um sobressalto, a gente não instiga ela a ser mais que os homens, né? De saírem, agora eu sou melhor que ele. Não, a gente busca esta igualdade, para que a gente conversa com elas para que elas também tenham um comportamento a não gerar outra violência, né? De que elas também consigam achar esse limite, esse respeito, essa igualdade dentro de casa, seja no seu ambiente profissional. Então, não há o que se falar. Por que as mulheres? Por que política para as mulheres? Porque há todo esse prejuízo histórico que a gente está buscando essa igualdade e não um sobressalto, não uma ascensão desproporcional. Porque quando a gente vai assim, em palestra que tem esse filmezinho onde a gente coloca para as mulheres ver a condição do homem submisso, nós também identificamos que a gente não quer isso também. Um homem submisso, um homem que a gente saia para trabalhar e ele fica em casa arrumando a casa, sabe? A gente também se coloca na condição de que não é isso também que as mulheres querem, a submissão. Então, a submissão sempre vai ser algo que não é bom para nenhum nem outro, né? Então, que fique bem claro, porque o recorte mulheres, por ser a mulher fragilizada, nesse sentido. A gente tem situações, só um exemplo prático, assim, da delegacia. Às vezes a gente chama alguns homens na delegacia, eles não conseguem entender como eles estão sendo chamados, porque eles chamaram, um exemplo, chamaram a mulher de vagabunda. Mas como? Como? Isso é crime? Mas como você ser penalizado por isso, por uma besteira dessa? Doutora, é crime ou não? Vamos ver no próximo bloco. Entre Linhas retorna logo após o intervalo. Entre Linhas está de volta, agora no seu quarto e último bloco do programa de hoje. Estamos tratando sobre o tema políticas públicas para as mulheres. Contamos com a presença de Daniele Pimentel, coordenadora municipal de políticas públicas para as mulheres aqui de Lajeado, bem como da delegada de polícia, doutora Márcia Bernini, titular da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher aqui de Lajeado. Bem, no final do bloco anterior, a doutora Márcia estava adentrando, contando um fato. Que a gente lida com essa realidade. Até que ponto há o crime ou não, enfim. Há o crime de injúria, né? Crime de injúria. No caso, só para lembrar
foi um cidadão achava um absurdo por Sim, ter tá chamado sendo chamado na delegacia porque ele xingava a mulher dele. E chamava ela de vagabunda. E achava que não era crime. Sim, não era crime, que era um absurdo a gente se meter nisso, né? E daí, a injúria, ela cometida reiteradas vezes, ela passa a ser uma violência psicológica muito forte, né? A violência psicológica muito forte pode levar a mulher à depressão. Depressão, perda de autoestima, submissão, violência de ameaça, violência de agressão, que pode culminar com a morte, que é o que a gente vê, né, acontecer. E essa indignação desse agressor, né, vem bem aquilo que a gente estava acostumado a dizer, que briga de marido e mulher não se mete a colher, né? O nosso próprio Código Civil previa algumas leis que não poderia ter interferência dentro do lar, né, entre quatro paredes. E as pessoas ainda têm na ideia essa construção, né, de que a mulher sair de casa perde a guarda dos filhos, perde o patrimônio, né? Então, são todas essas questões que a gente está sempre esclarecendo com a população, com as pessoas que chegam até a delegacia, que chegam até o SAJUR, preocupadas, tá, mas se eu sair de casa, como é que eu fico, né? Eu perco tudo. Vou contar um caso bem breve, assim, agora nos últimos tempos, que a gente acabou se envolvendo. Uma mulher foi parar, então, na delegacia, fez a denúncia e nos ligaram, então, para que fosse buscar ela, levar ela até a delegacia, ao IGP, para fazer o exame de corpo de delito. E nesse contato da casa de passagem comigo, a moça que recebe, que acolhe as mulheres lá, já me informou: olha, Dani, ela chegou aqui só com um pé de chinelo. Ela só deu tempo dela pular a janela do quarto, a filha pulou, veio junto com ela, e ela chegou aqui só com o pé de chinelo. Então, se tu tiver algumas roupas, algumas coisas... E aí todos nós nos mobilizamos para ver o que a gente pode conseguir. E aí fomos buscar ela, e a gente conseguiu algumas roupas para ela. Ela fez tudo que tinha. Eu falei, vamos até o fórum, ela assinou, pediu medida protetiva, assinou, ficou tudo organizado, ela voltou para casa de passagem. E aí nós buscamos o contato com o agressor, porque ela saiu sem documento, né? Que é uma das orientações que a gente também passa para a mulher sempre, que se ela já vem tendo algumas situações de violência, para que ela sempre tenha, né, separadinho os seus documentos. A gente sabe que né, no momento é tudo muito rápido, né? Mas que ela sempre tenha em mãos os documentos, né, as suas coisas que possam levar juntos. Mas nesse caso ela não levou, ela só saiu porta fora. E aí ela nos pediu também a proteção para que ela fosse buscar as coisas dela de volta, né? Algumas coisas, documentos, certidão da filha, algumas roupas, porque ela estava sem roupa. E nós pedimos então o auxílio de um policial civil lá para nos acompanhar, porque até foi num ambiente que existia outras pessoas na vizinhança que eram familiares, né, e que ela tinha muito medo de voltar ali naquele ambiente, e nos pediu essa ajuda. E eu acompanhei essa mulher, então, até fomos atrás do agressor, pedimos para ele que deixasse a chave em algum lugar, porque a partir da medida protetiva eles não mantêm contato, nem ele com ela, nem ela com ele, né? E eu fiz esse intermeio, então, de combinar com ele de deixar a chave para a gente ir lá. Eu disse para ele que ela ia pegar só alguns pertences e que ia deixar a chave de volta. Então, nessa situação, eu acompanhei essa mulher e aquele momento para mim foi muito assim, muito dolorido, muito marcante, porque a mulher, quando ela chegou lá na casa dela, que ela viu a porta estava batida, e ela disse: meu Deus, eu nem vi, não tinha noção da dimensão do estrago que ele fez aqui em casa. E eu acompanhando ela entrou. Quando a gente abriu a porta, assim, que era um lar que estava todo estruturado, né? Uma casinha simples, mas assim, com o crochêzinho no liquidificador, sabe? Ela entrou lá com 2 sacolinhas de plástico que a menina da casa de passagem deu para ela, e ela começou a juntar as suas roupinhas ali naquele saquinho, a filha na outra sacolinha, e tendo que fechar a porta e virar a página da vida, né? Dar um basta para aquela situação. E eu pensei na hora, ela não chorou, mas eu pensei o quanto devia estar sendo duro para aquela mulher tomar essa atitude, né? Porque é um ato de coragem, um ato de fortalecimento, né? E a gente cuidou de depois fazer todos os encaminhamentos para que realmente ela não retornasse, para que ela se afastasse, porque realmente ela estava decidida. Ela mencionou: eu não quero mais ser humilhada, eu não preciso mais disso. Então, é ela se valorizando, é ela entendendo que ela poderia
poderá ter uma vida normal, uma vida feliz, uma vida saudável, né? E isso é muito importante que a gente acompanhe para que elas não fraquejem. Me permite fazer, já que você citou medida protetiva. Sim. Para a doutora Márcia, ou você tanto, ambas estão qualificadas para responder. É importante que se diga para o público que as medidas protetivas, com base na Lei Maria da Penha, também se estendem ao namorado em relação à namorada. Por exemplo, se alguém está tendo problemas com sua filha, com o namorado, também pode buscar uma medida protetiva. Ex-namorado, exatamente. Ex-namorado, união estável, união estável, não necessariamente casada. Independe do tempo que ficaram juntos e depende de estarem morando juntos. E assim, a lei é eficaz com relação à medida protetiva. Descumprimento gera prisão, sim, senhor. Tem gente que acredita que não. E funciona tem presos, no prazo. A gente tem exemplos sim, de presos. São enfim. presos. Existem situações humilhantes que as mulheres passam depois de estarem com a medida protetiva, que eles são recolhidos para o presídio. Doutora, me permite, a medida protetiva, inclusive, ela impede telefonemas, mensagens. Qualquer contato. A gente vive proximidade. hoje no meio, no mundo, né, das redes sociais. Mensagem em Facebook, mensagem no WhatsApp, mensagem no celular é descumprimento de medida protetiva. Telefonar, mandar mensagem, mandar recado é descumprimento de medida protetiva. A lei diz que tem que ficar incomunicável por qualquer meio de comunicação, né? E outra coisa, existem situações que o juiz defere o afastamento de testemunhas, de parentes, né? Filhos. De filhos. Então não tem que chegar perto, não tem que mandar recado, não tem que procurar ninguém. Deferiu a medida protetiva é afastamento. Inclusive, de tantos metros longe da casa ou da onde ela se encontra. Geralmente o juiz determina de 100 a 200 metros. Até 120 dias, né, Gerson? E uma colocação que a gente gostaria de fazer é a questão, assim, que essa medida é para justamente acalmar os ânimos, né? Ali não está se decidindo a vida daquela mulher para sempre, não é uma separação de corpos, não é uma decisão, né, de separação. É para que a proteção se restabeleça, que a violência cesse, né? Que cada um possa pensar o que vai fazer da sua vida dali para frente, se vão reatar. Então, a Lei Maria da Penha, ela é muito educativa, né? Talvez para fazer entender, o agressor entender que a relação rompeu, por exemplo, né? Por isso, a minha pergunta antes, se há políticas públicas também para agir em relação ao agressor. Não tirar ele ou prender, não. Talvez tratar. Mas ele precisa de ajuda. Exatamente. Mas, ele precisa realmente. Aí que se complementa essa até política. porque, assim, às vezes, o que acontece? Se rompe o ciclo da violência numa relação, que pode se repetir em outra. Sim. E a questão é evitar que ela se repita, né? Pode ser que mude só a vítima, né? Exatamente. Convidadas, nós temos 1 minuto. Onde uma mulher que precisa procurar essa ajuda, essa rede, ela deve se dirigir? Pode procurar a delegacia especializada no atendimento à mulher, pode procurar a coordenadoria, pode ligar no 180, 180. que é um número de orientação à mulher, que ela pode receber várias informações sobre quem procurar, que órgão procurar, em que situação que ela pode se enquadrar, se encaixar e receber o atendimento. O CREAS, principalmente aquelas mulheres que estão iniciando, estão percebendo que a coisa está acontecendo, procura logo o CREAS. O SAJUR. A SAJUR também. Bem, onde a coordenadoria se situa? A coordenadoria está situada, então, no prédio da Secretaria Municipal de Educação, que é na Rua Borges de Medeiros, em frente à rodoviária antiga aqui em Lajeado, né? No prédio ali tem a sala da Coordenadoria da Mulher. Próxima Praça da Matriz de Lajeado, em frente à antiga rodoviária. Isso. E a delegacia da mulher? O maior ponto de referência é o Parque dos Jiques, né? Que é a central de polícia, na Rua João Batista de Melo. É o prédio onde que há várias delegacias. Todas as delegacias aqui de Lajeado estão ali. Lá tem uma delegacia especializada que já deu para ver aqui um atendimento com a doutora Márcia. Nós somos poucos funcionários, mas a gente está ali dedicada totalmente à causa. Bem, nós estamos chegando ao final do programa.
Me cumpre nesse momento agradecer a presença de vocês. Obviamente que o tema não se esgota aqui. Sim. E futuramente, quem sabe, ainda vamos voltar a abordá-los. Então, muito obrigado novamente pela presença. O programa Entre Linhas de hoje fica por aqui, apenas lembrando ainda que você pode rever este e outros programas no youtube.com/TV Univates, programa Entre Linhas. Muito obrigado pela sua atenção e até o próximo programa.